o Brasil, não é? Será que ele tem potencial para crescer no longo prazo ou não? O que acontece se a gente fizer determinados estímulos para a economia brasileira? Outra coisa também que eu sempre recebo, e se a gente abaixasse a taxa de juros na marra mesmo, tendo ou não condições, ia baratear a dívida, estimular a economia, estimular as exportações? Será que é bem assim? Então a gente tem um conceito em economia que eu sempre mostro para vocês, que é o conceito do PIB potencial, pessoal, e PIB efetivo. Esse é um dos conceitos mais importantes, meio que para você ver aí o meio de campo de qualquer economia, não é só da economia brasileira. Já falei várias vezes, vou repetir, anota aí. O que é o PIB potencial? O PIB potencial é quanto uma economia pode crescer sem gerar distorções. É o crescimento de longo prazo dela de uma forma sustentável, sem ter esses problemas aí de voo de galinha, pressões inflacionárias. E o que depende o PIB potencial? Põe aí, o PIB potencial, ele basicamente depende de dois fatores. Primeiro, produtividade, ou seja, quanto essa economia tem a capacidade de produção, a sua capacidade instalada dela, ou seja, a produtividade do trabalho, de toda a estrutura de infraestrutura, as plantas das fábricas, como é que também é o setor de serviços daquela economia. Produtividade, produzir mais em menos tempo, com menos matéria-prima, tendo inovações tecnológicas. Outro componente também de longo prazo é o investimento. O investimento mesmo em ampliar, né, as instalações, as fábricas, investimento que vai para inovações, investimento que vai para infraestrutura, permite esse país se conectar melhor, tem internet boa, tem estrada boa, tem ferrovia, tem portos, tem tudo isso. Esses são os componentes. Então, isso é estimado e fala, o país tem determinada capacidade de produzir tantos produtos e serviços, tantas motos, tantos carros, tantos fogões, geladeiras, etc. e tal. Por que isso é importante? Porque a gente vai analisar agora o outro PIB, Produto Interno Bruto, que é aquele que divulgam para nós, na mídia, e que o pessoal comemora, solta foguete, que é o PIB efetivo, o PIB, não é, de curto prazo. O que é o PIB de curto prazo? O que faz o PIB de curto prazo? Ele é definido, anota aí, consumo das famílias, quantas famílias vão gastando, gasto do governo, investimentos na economia. Investimento na economia é tudo para aumentar a capacidade de produção dessa economia. E também as nossas relações com o exterior, que é a diferença entre exportações e importações. Então, o PIB no curto prazo, eu posso simplesmente estimular ele fazendo um programa de crédito maluco ali, fazendo a galera consumir, mesmo que se endividando, puxo o PIB no curto prazo, eu saio ali no jornal, saio bem na fita, posso aumentar o gasto do governo. Só que quando que a gente vai saber se isso é sustentável ou se isso vai dar uma encrenca? Quando a gente olha em relação ao PIB potencial, quanto a economia pode crescer. Que aí é outros 500. Você aumentar a produtividade, você aumentar investimentos, é outra coisa, é outro jogo. Então vamos dar uma olhada, esses aqui são os dados reais do Brasil desde 1982. Você tem aqui na linha laranja o PIB potencial e você tem na linha azul o PIB efetivo, esse de curto prazo. Essa linha CIS aqui é a diferença entre essas linhas que eles chamam, tecnicamente, os economistas, de hiato do produto, né? Mas calma, não precisa se preocupar com isso. Olha que interessante. Quando a economia no curto prazo, a linha azul, ela cresce, e a linha do PIB potencial também cresce, só que o PIB potencial cresce numa velocidade maior que a de curto prazo, por exemplo, um período aqui, 98, 99, até mais ou menos 2006, 2007, você tem um crescimento sustentável, que é o quê? A economia no curto prazo, ela não fica aquecida, ela não fica acima da sua capacidade instalada. Porque se a linha azul vem para cima dessa laranja, você começa a operar no território de distorções. Você começa a operar no território de pressões inflacionárias, falta mão de obra, principalmente qualificada, falta estoques nas empresas, fica tudo muito acima da capacidade e a coisa se complica. E aí vira um voo de galinha, porque vem inflação, aí tem que aumentar a taxa de juros e pá, recessão, não dura nada. Agora, tem uma situação também muito ruim. Quando você tem uma situação também que você tem uma queda do PIB de curto prazo muito abaixo do potencial, você tem uma capacidade ociosa dessa economia. Pressão por desemprego, excesso de estoques e tal. Qual que é o melhor dos mundos? É você conseguir fazer a economia, o PIB potencial, o crescimento de longo prazo, crescer numa velocidade superior à do curto prazo. Então, por exemplo, vamos botar em números. Ter um PIB potencial que cresce, por exemplo, a 4, 5% ao ano
E aí o que acontece? Pô, você tem uma folga até para estimular o PIB no curto prazo, seja via consumo das famílias, gasto do governo. Mas veja, o único componente que aumenta o PIB potencial é o investimento. O consumo das famílias não aumenta, gasto do governo também não, em relação com o exterior. O componente que precisa realmente, né, ter um incentivo, aí depende de ambiente de negócios e outras coisas que a gente vai ver. Tá, olha só o que está acontecendo, infelizmente, na economia brasileira. Tá vendo essa linha laranja aqui desde 2011, por aí? Ela tá ficando o quê? Horizontal. O que quer dizer o quê? O nosso crescimento de longo prazo, ele tá ficando estagnado. Ele está estagnado há mais de uma década. Você tem noção? Não há precedente na história da economia brasileira, olhando aí quase 100 anos, se você analisar aí, tentar estimar e puxar os dados, que o PIB potencial, o crescimento de longo prazo ficou estagnado. Uma década. Você vê mesmo nos anos 80, que era o pandemônio, bem ou mal o troço ia, caía, subia, mas tinha uma trajetória de alta. Agora não. Agora o bicho tá pegando aí já há uma década. PIB potencial, então, estagnado. Nosso crescimento de longo prazo estagnado. Isso é muito grave. A gente precisa de medidas para destravar isso. Para isso a gente precisa destravar, então, aumentar o quê? Produtividade e investimentos. A gente vai falar que caminhos que a gente pode seguir em relação a isso.